Pessoal, acho que o objetivo aqui, mais uma vez, é uma agenda pensando em 2023, tá, Francisco? Chegou um pouquinho, estava em outro evento, já tinha avisado o pessoal que você ia chegar no meio, e a gente queria ouvir um pouquinho de você sobre o que está acontecendo no mercado. Até trouxe alguns tópicos que podem basear, mas fiquem à vontade para a gente conseguir discutir. Acho que eu fico cego quando eu olho para trás, porque eu não sei se é o óculos, alguma coisa assim, né? Mas o que a gente queria ouvir, né, se puder, de você? Qual é o status que a gente tem hoje? Que é o que todo mundo deve te perguntar no todo dia. Se tem status, se tem prazo, exato, para alteração da regulamentação. E aí depois a gente começar a tirar um pouquinho de dúvidas aí sobre o que está acontecendo. Tá bom. Primeiro, boa tarde a todos. Muito bom aí estar vendo algumas caras conhecidas. Para quem não me conhece, sou Francisco Amarante, da ABAI. Gostei de ver a ABAI com um A só. Essa foi uma mudança recente que a gente fez na associação, depois da promulgação da Lei 14.317, em 29 de março, que não só reduziu a taxa de fiscalização pessoa física em 80%, a jurídica em 50%, mas a gente também conseguiu enfiar uma emenda lá para alterar definitivamente o nome da profissão e adequar ela um pouco mais à realidade do que eu chamo de AI 3.0, né? O colega ali comentou que uma atividade relativamente nova e tal, quer dizer, eu discordo um pouco, né, porque, na verdade, essa atividade ela vem desde 1851, quando foi criada a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Talvez os mais antigos aqui lembrem disso, eu particularmente não tinha nascido nessa época, mas naquela época, quando criaram a primeira Bolsa no Brasil, o governo já nomeava algumas pessoas para trabalhar no que hoje a gente chama de assessor, né, e elas ficavam em pé na Praça do Comércio, negociando fretes de navios, seguros, produtos agrícolas, café, algodão, né? Então já é uma atividade que remonta já aí de algum tempo, né? Vindo um pouco mais recente, na década de 50, por exemplo, tinha uma empresa americana chamada Deltec, né, que reuniu um exército de pessoas naquela época que saíam de porta em porta vendendo ações de empresas, né? Até quem teve a oportunidade de visitar o Museu da Bolsa de Valores, o MUB3, né, tem um telefone lá que você pega e fica a simulação de um vendedor, que não existia o agente autônomo na época, né, ligando, fazendo um cold call para a casa das pessoas, oferecendo ações da Willys, né, que era a dona da Jeep, né? Então é até interessante fazer essa visita aí, eu recomendo a todos vocês para verem um pouco aí da linha do tempo, né, como é que funcionou, né? E 64, né, teve uma mudança aqui grande no país e naquele período foi promulgada a Lei da Reforma Bancária e a Lei de Mercado de Capitais, né, que é o modelo que a gente conhece hoje, né? Quando a gente fala em sociedade corretora, né, ela surgiu nessa época, o modelo atual. E o agente autônomo de investimentos, pela primeira vez, ele foi citado numa regulação, na resolução 76 do Banco Central, né, onde falava da figura do agente autônomo de investimentos, vírgula, sem vínculos empregatícios. Essa vírgula é muito importante, eu sempre que eu estou com a CVM, eu procuro sempre colocar ela. Recentemente, a gente também teve que participar aí de uma audiência aí no Ministério Público do Trabalho, né, e foi um dos temas, né, que fez com que o Procurador-Geral do Trabalho arquivasse lá uma denúncia que foi encaminhada, né, de acusação de escravidão moderna, assim, umas besteiras, enfim, que colocaram lá na cabeça do Procurador do Trabalho, né. Por outro lado, né, se a gente pegar de 67 para cá, né, de fato, a atividade ela atingiu um estágio, ainda se não de maturidade, ela está muito próxima a isso, né? Eu acho que o papel da associação vem também a contribuir um pouco para essa divulgação aí de melhores práticas de mercado, né? Se a gente pegar esse tempo de lá para cá, eu acho que a gente teve 6 resoluções ou instruções normativas, enfim, cada hora mudam de nome, né, sobre a atividade do assessor de investimentos. A primeira foi em 67, a segunda foi a resolução 238 em 72, a CVM só foi fundada, criada em 76, né? E muito embora, nesse momento, a passagem de bastão do Banco Central para a CVM tenha ocorrido, ela só foi de fato regular o assessor de investimentos 25 anos depois da sua existência, né? Quando a antiga 238 de 72 virou uma resolução do Conselho Monetário Nacional 2838 e a CVM, então, soltou a Instrução Normativa 354, né? Outro fato curioso, por exemplo, é que desde 67 o assessor, o agente autônomo, ele era obrigado a ter uma certificação. Ele é obrigado, naquela época chamava-se RGA,
Registro Geral de Agentes Autônomos de Investimentos, né? Então, você tinha que ter um credenciamento, sim, para poder se vincular a uma corretora desde aquela época, né? Não foi invenção da Ancor. A Ancor surgiu só em 72, com a grande crise do petróleo, né? Na altura também, o Magliano, o presidente da B3, teve que pedir autorização para o governo para construir uma associação, né? Era tudo muito, não vou dizer regulado, mas era muito centralizado, né? As decisões naquela época não eram um mercado tão livre como a gente espera que a gente esteja vivendo hoje, um mercado um pouco mais livre, né? Logo depois de 2001, em 2006, veio a 424, né? E, curiosamente, né, você nessa época, estou falando de 2006, não é pouco tempo, não é muito tempo atrás, né, você podia ter sócio capitalista com até 2% do capital. Né? Você podia, desde que fosse certificado, você poderia, e o seu cliente também assim desejasse, você deixasse isso transparente para ele, você podia também prestar consultoria, você podia fazer administração de carteira, né? Algumas coisas que a gente hoje vê em discussão, e eu vejo uma ansiedade muito grande com a nova Resolução 16, mas, de fato, as grandes mudanças da Resolução 16 são as que são menos debatidas. Né? As que são mais debatidas simplesmente voltar à regra do jogo que sempre foi antes da 497, antes de 2011, né? Qual seja sociedade empresária, fim da exclusividade. São os dois temas que você vê aí a turma mais preocupada, né? Isso até 2011 era permitido. Por que 2011, melhor, no edital de 2010, que gerou a 497 em 2011, isso ficou um pouco mais restrito? A gente vindo da maior crise financeira mundial, nunca antes vista desde o crash de 29, e que simplesmente ninguém sabia o que ia acontecer. Então, eram bancos quebrando, corretoras quebrando, um monte de investidor tendo prejuízo, né? E, naquela altura, você não tinha a tecnologia tão avançada, você não tinha normas e controles e compliance dentro das corretoras que pudesse ter minimamente uma padronização de controles, então cada corretora fazia do seu jeito, da sua forma, e a quantidade de denúncias que apareceram na BSM, na CVM, sobre diversas atividades ilícitas, né, fizeram com que o regulador fosse um pouco mais rigoroso e fechasse um pouco o cerco na atividade do agente autônomo de investimentos. Né? Eu costumo dizer que esse período pós-CVM era o AI 2.0. Né? Então, de 67 até 76, a gente vivia o AI 1.0, que era um monoproduto, aquele cara tirador de pedido, de compra e venda de ações. Eventualmente, alguns faziam dólar paralelo naquela época, que curiosamente saía no Jornal Nacional todo dia à noite, a cotação do dólar paralelo, dólar oficial, né? Uma jabuticaba brasileira. Né? De lá até o surgimento das plataformas digitais, no caso a XP, que foi a pioneira na questão da plataforma digital, né? Ela não foi a pioneira no modelo de negócio, porque o agente autônomo já existia. A arquitetura aberta já existia. Eu era diretor do CCF, do HSBC, e a gente já fazia no CCF a arquitetura aberta no final dos anos 90. Né? Existia uma instituição chamada Max Blue, que era uma fusão, era uma junção do Deutsche Bank com o Banco do Brasil, que também já tinha arquitetura aberta. O que não tinha naquela época? Tecnologia. Você não tinha um smartphone, você não tinha facilidade de abrir uma conta com uma selfie, muito embora aquela selfie terminasse numa planilha Excel, como termina até hoje. Mas, enfim, você não tinha essa facilidade de acesso, né, que a gente tem hoje. Tá? Então, assim, introdutoriamente, né, eu achava importante só dar um pouco da ideia dessa linha do tempo, né, para dizer que, na verdade, hoje, o que vocês estão conquistando, o que vocês estão conseguindo, cara, é um protagonismo no mercado de capitais que as pessoas com um pouco mais aí de experiência jamais poderiam imaginar que um dia isso pudesse acontecer. Porque a figura do AI 1.0 ela não era uma figura muito benquista pelo regulador, pelo Banco Central. A CVM, quando também assumiu esse bastão, ela também sempre assumiu meio com o pé atrás. Né, porque eram pessoas que ficavam ali sentado na beira da corretora, você nunca sabia direito o que o camarada estava fazendo e tal, então aquilo ali, e se você entrar nos arquivos da BSM, você vai ver a quantidade de denúncias de churning, de administração de carteira de forma irregular, de profissionais que exerciam atividade sem estarem habilitados para exercer atividade, enfim, era uma confusão danada, né, pela falta de
de acompanhamento, de fiscalização, vamos dizer assim, né, que acabou resultando no que hoje vocês que vêm aí, sei lá, pela idade média aqui, imagino que o mais velho aqui tenha 15, 20 anos aí de certificação, né, talvez não tenham vivido na época, né, como quem estava ali presente, né? Então, essa é uma pequena introdução. O outro ponto que eu queria comentar, eu tive semana passada num evento da Bcrypto, da Associação Brasileira de Criptoativos, né, onde o presidente da CVM palestrou, e acabei de sair de um evento agora da Standard Poor's Dow Jones Indices, onde também o João Pedro estava lá, saí no meio da palestra dele para poder estar aqui com vocês, né. Ele assumiu agora em julho, né, a presidência, 2 novos diretores do colegiado, o Acioli e o Otto também tomaram posse agora aí no início de agosto, né, no meio de um processo onde a pauta regulatória da CVM estava assim, com 500 prioridades, né, e por mais que a gente fique triste, o assessor de investimentos não é a prioridade do regulador. Ele é importante, é uma figura que vem crescendo, uma figura que vem chamando a atenção cada vez mais? Sim, mas 95% do staff da CVM está voltado para as empresas de companhia aberta. 5% se dedicam a fundos de investimento, né, e lá 1% deve estar olhando para o consultor, para o assessor de investimentos. Um dado interessante que ele passou semana passada, por conta lá do evento de criptoativo, a SEC americana, só no departamento que cuida de criptoativo, tem 325 funcionários. A CVM toda no Brasil tem 400 e pouco. Ou seja, então existe uma falta. Desde 2010 não é feito um concurso público para um servidor ir lá trabalhar na CVM. Então, assim, existe uma defasagem de pessoas. É falta de braço, não é falta de vontade, não é falta de interesse. É simplesmente tem 2 pessoas dentro lá da SDM, né, que são técnicos que têm um pouco de conhecimento para poder tratar das normas da categoria, né? Aí você junta com outras pautas que estão lá em andamento, né? Então isso é que ocorre. Eu não quero dar spoiler nenhum para vocês, até porque não tenho esse poder todo, né, de dar spoiler, não estou lá, não sei, enfim. Mas eu diria o seguinte, a intenção para que a nova resolução saia esse ano é total na cabeça do presidente da CVM, na cabeça do Antônio Beruanger, que é o superintendente lá de normas, que está coordenando esse processo. Tá? O que ocorre? Desde que ele assumiu... Pois não. Esse ano é 22 ou 23? Esse ano 22. Acabei de receber um e-mail do Antônio Beruanger antes de vir para cá. Tá? Que eu falei, eu sabia que eu vim aqui falar para vocês, eu sabia que essa ia ser a pergunta de $1 milhão, e eu falei, eu preciso estar minimamente embasado. Quer dizer, informalmente, conversando no pé do ouvido lá com o JP, ele me falou, eu tenho intenção de entregar ainda esse ano tal. Eu falei, deixa eu ir com o Beruanger, que é o cara que está redigindo o texto, né, para ser apreciado pelo colegiado da CVM, para saber se de fato está nesse pé ou não está nesse pé. Né? E ele me confirmou, eu vindo para cá, quando eu entrei aqui no hotel, eu abri o e-mail, estava lá a resposta dele, posso mostrar para vocês, se tiverem interesse, e ele foi textual, ele falou, o texto está na fase de finalização, estamos aguardando uma brecha regulatória para conseguirmos levar a apreciação do colegiado, tá? Não esquecendo que, dentro da pauta, existe a 555, que é a que regula fundos de investimentos, e que essa vai sair primeiro. E essa é uma regulação muito mais extensa, muito complexa, né? E eu diria que prioritária dentro do escopo regulatório da CVM. Tá? Ele falou, o esforço é total para que a gente consiga ainda sair esse ano. Dia 7 de dezembro, eu estou indo para o Rio de Janeiro, vai ser um evento que vai ser o encerramento, teoricamente, que a CVM vai fazer, onde ela vai soltar a pauta regulatória de 23,
Hoje, agora aqui lá no evento que eu estava antes, eu ainda perguntei para o assessor direto lá do presidente da CVM, né? Eu falei, quer dizer que se dia 7, até dia 7 não sair, provavelmente ela já vai constar na pauta regulatória para 2023? Ele falou, não tem essa data como referência, porque já teve casos de sair no dia 20 de dezembro, sair uma resolução, uma instrução da CVM. Então, assim, não há nada que pegue uma coisa com a outra. Então, assim, não há teoria da conspiração, não há pouco caso do regulador, não há falta de interesse em que solte a regulação. De novo, porque os impactos dela talvez sejam muito maiores na expectativa da categoria do que, de fato, ela vai ter na prática. Né? Se a gente olhar os temas principais que são discutidos lá, né, fim da exclusividade, ora, isso é claro, a exclusividade não tem que ser regulatória, ela tem que ser contratual. E esse contratual já faz um ano que todos vocês já, enfim, quem teve condições de negociar com a sua plataforma já negociou. Quer dizer, então, quem está com um contrato de 10 anos firmado hoje, dificilmente vai ter um preço de saída para virar multivinculado, enfim, provavelmente não vai acontecer nada. Se a gente olhar para a outra ponta do mercado, que são os uniprofissionais, né, muitos aí 1.0, 2.0, pessoas mais antigas que continuam trabalhando de forma pessoal, que não aderiram a esse modelo de escritório, não aderiram a esse modelo de plataforma digital e continuam, né, no modelo tradicional que a atividade então era exercida, né, essa pessoa não sei qual é a vantagem que ela vai ter em ser multivinculada, honestamente falando. Né? Ela vai ter um aumento de custo, ela vai ter um aumento de processos operacionais, sistema de gravação, são normas, controles das corretoras que ela vai estar sempre tendo que seguir a mais rígida. Né? E normalmente são escritórios que têm uma pessoa, 2 sócios no máximo, quer dizer, então isso aí não vai ter grande impacto na minha avaliação. Né? E a pessoa não vai crescer, não vai bombar porque passou a trabalhar com 2 ou 3 plataformas. Né? O mercado americano mostra isso. Né? 95% dos FAs americanos, onde não tem a questão, já não tinha a questão da exclusividade, trabalham normalmente com uma instituição financeira. Né? Até porque, para você negociar bons contratos, né, você precisa ser um bom parceiro, um bom cliente. Se eu for pegar a minha cesta de ovos aqui e for dividir com um monte de gente, por que a corretora de vocês vai ter interesse em estar criando alguma linha de financiamento, algum incentivo para vocês? Se vocês não são fiéis a eles, não têm obrigação de ser fiéis a você. Né? Eu parto desse pressuposto. Posso estar enganado, tá? Mas como eu trabalhei muitos anos do outro lado com a cabeça da instituição financeira, né, é assim que o banqueiro pensa. Né? É um jogo de ganha-ganha. Se não é ganha-ganha, não interessa. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Sociedade empresária, a grande expectativa, que eu acho que, de fato, para alguns vai ser interessante, é a questão da atração do sócio capitalista. Né? Mas, de novo, né, a gente fez um evento da BAE em dezembro, dia 11 de dezembro de 2018, na B3, eu não sei se algum de vocês teve a oportunidade de estar lá nessa data, onde estava a CVM, a Ambid, a Ambima, a Ancor. Foi a primeira vez que a BAE se apresentou publicamente ao mercado, aos reguladores, né? Que depois desse evento resultou, 2 semanas depois, no ofício circular número 4 da CVM. Né? Não sei se vocês tiveram, enfim, acesso a essa circular, se leram ela. Mas ela era uma circular que vinha com tantas dúvidas que o mercado tinha, né? Eles soltaram esse ofício circular para tirar todas as dúvidas da 497. Eu até brinco com o Francisco Bastos da CVM quando eu estou com ele. Eu falei, vocês demoraram 10 anos para soltar uma nota explicativa que tem mais páginas do que a própria instrução. Né? Quer dizer, o mercado ficou durante 10 anos meio que naufragando, aí, nadando no vazio, sem saber se podia fazer, se não podia fazer, se era correto, se não era correto. Né? Quer dizer, então, esse tema é tema que vem vindo lá de trás. E se você pegar o ofício circular número 4, ele tem um tema ali muito interessante sobre sociedade empresária. O regulador dava até junho de 2019 para que todas as instituições se enquadrassem na sociedade simples, porque várias ainda eram sociedade empresária. Então, até pouco tempo atrás, vários escritórios, não sei se alguns de vocês eram ou não, mas até junho de 2019 existiam vários escritórios que já eram uma sociedade empresária. Né? É curioso. Né? Agora, sim, o fato de você ter um sócio capitalista, a exemplo do que você tinha até 2006,
Para alguns casos, né, para escritórios mais maduros, para escritórios que já estão com uma capilaridade maior, que já estão com uma área, principalmente uma área de compliance, uma área de controles um pouco mais estruturado, isso pode sim ter valor, ser interessante. Então, essa talvez eu acho que é o grande ponto bacana aí que pode ocorrer com a nova resolução, né? Qual é a dúvida que a gente tem? O texto original do edital, ele coloca vedações. Você vai poder, sim, ter sócio capitalista, mas não pode ser administrador de carteira, não pode ser nenhuma atividade conflitante, não pode ser um consultor de investimentos. Ora, se eu posso ter sócio capitalista, mas eu tenho um monte de vedação, na prática eu não posso ter sócio capitalista, porque o que é uma atividade conflitante? Se você conversar com qualquer advogado e perguntar o que é uma atividade conflitante, ele vai te mostrar uma jurisprudência daqui até Marte, né, dizendo as várias discussões que existem aí no judiciário sobre isso, né, da questão formal da coisa e tal, o que é conflitante. Meu pai ser meu sócio é conflitante? A minha plataforma ser minha sócia é conflitante? Uma empresa ligada, coligada dessa plataforma ser minha sócia é conflitante? Um investidor ser sócio meu é conflitante? O que é conflitante, né? Então, é um ponto muito aberto. Esse ponto eu acredito, até porque a gente fez várias reuniões com eles, a última foi formal, a última foi dia 8 de setembro, que eu tive lá com eles lá no Rio de Janeiro, e a gente reforçou a nossa manifestação, onde a gente achava o seguinte, que não devia ter vedação alguma, e que se alguma coisa de errado ocorresse, que a fiscalização apontasse depois, não é? E simplesmente tomasse uma ação a posteriori, mas não antes de algo acontecer, né? Então, esse é o principal ponto, né? A questão da transparência também, a CVM ela é muito clara no edital, né? Onde ele fala que a transparência tem que ser da cadeia toda de distribuição. Não é só o assessor de investimentos que tem que falar qual é a sua remuneração, né? Mas a CVM ela deixa explícita que isso tem que ser de toda a cadeia de distribuição. A Anbima tem lá um grupo de trabalho dentro da Anbima discutindo esse tema, eles é que autorregulam essa questão da distribuição, né? Honestamente, eu não sei que estágio que está, mas eu conversei uma vez com um gerente da área que enfim, ele é muito favorável a isso também. Então, assim, agora eu não sei como é que o lobby dos bancos, né, vão tratar isso a partir do momento agora que cederam ao modelo assessor de investimentos e você vê aí grandes instituições, aí Santander, Itaú, né, montando estruturas diferentes aí no mercado. Tá? Então, isso é um ponto que tá em dúvida. Agora, você ter um termo de ciência para o teu investidor saber qual é a atividade que você exerce, né, quais são os conflitos eventuais que você pode ter, né, qual é o papel do assessor, qual é o papel do consultor, cara, isso eu acho que faz parte da educação financeira, eu acho que isso é uma coisa que vocês têm que olhar com bons olhos, porque quanto mais transparência o seu investidor tiver, quanto mais conhecimento vocês conseguirem transmitir para o seu investidor, maior vai ser a fidelidade com vocês, né? O pior é aquele sujeito que, poxa, que acha que é o marido traído, né? Pô, eu acreditei no meu assessor e o meu assessor estava me enganando, o meu assessor estava tendo conflito de interesse a cada ativo que ele punha na minha carteira. E a gente vê isso diariamente acontecendo, né? Até hoje a gente vê isso diariamente acontecendo, né? Pessoas que não olham tanto para o suitability, não olham tanto para o perfil de risco daquele cliente, não olham tanto para a expectativa que aquele cliente tem com relação àquele recurso que ele está confiando ao seu assessor, e o assessor, por vezes, ele não tem também uma ética, vamos dizer assim, de levar ativos que, de fato, façam mais sentido para aquela pessoa. Isso é coisa do assessor? Não. Em banco acontecia isso também. Eu lá atrás eu trabalhei muitos anos na área de previdência, junto a fundos de pensão, quando surgiu Previdência Aberta, o primeiro fundo exclusivo, a gente que montou. Então, assim, a gente conhece um pouco desse histórico lá atrás. E quantas vezes a gente via denúncia, por exemplo, no Banco Central, né, de gerente de banco enfiando VGBL em velhinha de 89 anos de idade, né? Então, assim, isso aí não é uma característica do assessor, acho que é do mercado como um todo, né? O importante é que o mercado, enfim, amadureça, né? E que ele, pouco a pouco, ele entenda que se ele quer ter vida longa na atividade, né, quanto melhor for a postura dele, mais chances dele ter longa vida. Agora, se ele quer ser oportunista de curto prazo, né,
A chance dele morrer na praia é enorme, porque o único ativo que vocês possuem é o cliente, é o relacionamento. Então, se você perde essa confiança com esse investidor, né, você não vai recuperar. Né? Então, vai chegar num ponto que você vai falar, pô, aquele cliente que me gerava receita, aquele cliente que pagava as minhas contas, não confia mais em mim, eu perdi ele. E agora, como é que eu vou fazer? É a mesma coisa eu numa associação, né, que não dependo de associados para viver. Se eu fosse depender da anuidade que os associados, que os escritórios pagam para se associar à BAE, né, eu provavelmente não estaria aqui com vocês, eu teria vindo de bicicleta. Né? Porque a gente sabe que a atividade de vocês é uma atividade custosa, né? Então não faz sentido eu querer, como associação, cobrar para um escritório se associar o que a Ambima cobra, o que o Ancor cobra, né? para os seus associados, ou mesmo a Planejar, né? Que não é uma associação tão barata assim. Né? Então o que a gente tem que ter? A gente tem que ter parceiros, eu tenho que buscar empresas dentro do ecossistema que tenham interesse de ter a proximidade com vocês, né? E eu tenho que buscar patrocínio dessas empresas. Obviamente que a gente tem um filtro de qualidade, não é qualquer parceiro também que a gente quer ter junto com a gente, mas se a gente não tiver um relacionamento transparente junto a esses parceiros e eu perder um parceiro desse, eu vou ter dificuldade no mês seguinte. Né? Então, eu não tenho interesse também em ser um oportunista junto com esses parceiros que a gente atrai. Né? Então, assim, introdutoriamente, é mais ou menos isso, Felipe. Boa. Acho que já respondeu quase todas as perguntas aqui. É bom sempre ouvir a história, eu acho que é sempre importante você passar como é que está a atualização. Acho que já ficou um spoiler aqui, talvez esse ano a gente tenha alguma coisa. Pois é. Uma dúvida... A boa notícia, Felipe, é a seguinte, se por um acaso eles não conseguirem levar para o colegiado esse ano ainda, ela será a primeira pauta do ano seguinte. A má notícia é que se ela for a primeira pauta do ano seguinte, eu não sei dizer se ela passa a valer de imediato, se ela passa a valer a partir do segundo semestre ou a partir de 2024. Essa é a má notícia. Eu acho que tem um ponto aqui, vou te repassar o que a gente recebe dos outros escritórios. Né? A gente tem hoje aqui, você chegou um pouquinho, a gente tem 32 escritórios hoje aqui com a gente, e que são parceiros que estão com a gente aí no dia a dia. E uma das grandes, eu acho que um grande movimento que a gente está vendo agora, você deve estar observando também, é já um adiantamento dessas negociações de compra. Né? A gente está vendo parte de alguma corretora através de opções de compra e até outras corretoras já adiantando via mútuo, via contratos convertíveis se a regulamentação mudar. Você comentou que existia uma zona cinzenta, que a gente sempre vai existir em toda a regulamentação, né, que é aquele conflito de interesse, que é cinza, que tem gente que vai assumir o risco, vai falar, pô, vou fazer esse deal aqui, depois a gente dá o tiro e depois corre atrás da bala e vê o que acontece. E tem gente que não vai querer assumir esse risco. Eu não sei se tem alguma coisa a mais, se já teve alguma discussão a mais, então te passando mais uma vez uma pergunta que a gente sempre passa, eu entendo que não vai ter nenhuma definição, porque a gente ainda não viu a regulamentação, mas o que você está conversando por aí, já tem alguma conversa de a corretora sim vai ser permitida, vamos dar exemplo, a BPAC, a XP Inc., diretamente, a holding deles, vai ser permitido investimento direto, vai ter que ser feito via holding, já tem uma discussão nesse estilo. Eu já vou emendar outra, que é uma discussão que a gente sabe que tem, porque eu conversei já com uma pessoa da CVM, e eles têm uma dúvida sobre o percentual. Isso a gente sabe, isso a gente entende que até um dos motivos de ter atrasado a regulamentação foi esse, né? Pô, será que um sócio capitalista pode comprar mais de 50% de um escritório? Será que aí, nesse movimento de um sócio capitalista ser majoritário de uma empresa, não começa a entrar no conflito direto? Isso parece que isso estava em pauta. Mas, além disso, a gente vai ter a opção de isso ser feito direto pela hold? Tem alguma discussão? Eu sei que não vai ter nada definido, mas como é que está essa discussão internamente? Então, também é pergunta de $1 milhão, né? Isso aí vai de frente nessa questão se a XP Inc. pode ser ou não pode ser e tal, vai de frente com a Lei de Liberdade Econômica, que foi uma das principais argumentações jurídicas que a gente passou para a CVM. Né? Fora outras do Código Civil e tal, mas a da Liberdade Econômica, que é de 2019, ela é recente, né? Talvez o regulador não tenha se atentado a ela no momento da audiência pública que foi feita, conceitual, a primeira, lá em 2019. Né? E levou a coisa e passou a coisa. Né? E depois que foi aprovada a Lei de Liberdade Econômica, então isso aí acho que é o grande trunfo que a gente tem para que, de fato, né,
o texto venha de forma favorável, como a gente imagina. Eu acho que, caso ele não venha, a chance de ter uma judicialização é grande. Tá? Não por parte da associação, mas por parte dos próprios escritórios ou por parte dos próprios sócios capitalistas que têm o interesse em estar participando de alguma sociedade, né, nesse sentido. Né? Com relação ao percentual, eu também não teria grandes expectativas não do cara poder ser majoritário. Eu acho que isso dificilmente vai ocorrer. Né? Se a gente olhar lá para 424 de 2006, ele falava em 2% do patrimônio. Então, você podia ter um sócio capitalista com até 2% do negócio. Né? Me parece ser um percentual muito baixo, né? Assim, para ter um grande impacto no mercado. Tá? Por quê? Porque a preocupação do regulador é que pessoas que não são da atividade exerçam a atividade. Então, essa é a grande preocupação dele. E a partir do momento que você tem uma pessoa que não é assessora de investimento, que é dona do teu negócio com 51% das ações, a chance dele comandar e mandar e decidir o que vai acontecer no teu escritório é grande. Né? Então, eu vejo por esse lado essa questão. Né? Também eu não saberia, assim, não tenho nenhum cheiro, né, do que vai vir. Eu chutaria que não vai vir 2% e eu chutaria que não vai vir do cara ser majoritário. Acho que um ponto até para trazer para todo mundo, assim, como que toda essa conversa que a gente está tendo de regulamentação contextualiza o que a gente discutiu antes, né? Então, se a gente analisa o cenário, o Francisco chegou um pouquinho depois, hoje a gente tem um cenário que 80% da indústria gera resultado negativo, falando lucro operacional negativo. 20%? 80% do EUC da indústria ali, se a gente consolidasse, a gente ia ver que gera um resultado, um lucro negativo, ou seja, as corretoras vão ter que financiar os escritórios por muitos anos para assim eles conseguir atingir uma linha de lucratividade e se tornar autossuficiente, né? Muito escritório projeta o break-even, mas poucos conseguem entender como que o crescimento da sua estrutura, de acordo com o crescimento de mercado, vai tornar a operação autossustentável. Que é ela conseguir continuar crescendo, mesmo tendo churn, mesmo tendo com o aumento da competição que a gente vai ter e diversos outros cenários que a gente discutiu, que depois eu posso falar com você, te apresentar legal para a gente atualizar você sobre o assunto. Mas, passando para o pessoal, acho que a gente tem um contexto aqui bem claro. A gente tem um contexto que, na minha visão, eu acredito que as corretoras vão sim poder ser sócios dos escritórios e elas vão dar um jeito, tá? Essa é a grande verdade. Não pode ser via holding. Tudo bem, vai ser via um fundo de private equity, vai ser feito via uma outra estrutura, um fundo separado, vai ser feito de alguma outra forma. Eu acho que esse contexto, se fica claro, ou seja, se vocês entendem e concordam com as premissas que a gente discutiu, ou seja, o mercado vai chegar ao tamanho que vai chegar, se a gente considerar que a premissa de crescimento de custo fixo de 5% ao ano, e se a gente acertando pelo menos num limiar ali de range possível, o que a gente está discutindo, o que a gente vai ter? A gente vai ter a corretora incentivando determinados escritórios, que são os escritórios que ela acredita que tem a capacidade e a viabilidade de execução de fazer o que a gente acabou de discutir aqui, que é trabalhar a diluição de custo fixo, trabalhar a diluição da operação para tornar a operação autossustentável. Porque se a operação não for autossustentável, ela vai ter que continuar injetando dinheiro na indústria e tirar margem de algum lugar para que esse dinheiro que ela injete volte a algum outro local. Então, aquele número que a gente falou, que nos próximos 10 anos, para a indústria permanecer no índice de alavancagem operacional estável, as corretoras têm que colocar 30 bi de incentivo na indústria, a gente não vê como um cenário viável. Se a gente entende que a regulamentação, se não mudar nesse ano, vai mudar no meio do ano que vem, vamos falar, num cenário base ruim, a gente vai ter uma mudança rápida no setor. E essa mudança rápida no setor vai estar propenso e vai, querendo ou não, incentivar quem sabe o que está acontecendo, entendeu? E por mais que pareça que quando você senta na frente do B2B da corretora, na frente do M&A da corretora ou dos sócios da corretora, que eles estão só olhando aí o CI ROA, eles sabem filtrar o sócio que sabe o que está falando. É muito claro isso, por exemplo, para a AWZ, quando a gente fecha os deals junto com o escritório.
Quando a gente senta para negociar uma exclusividade com algum parceiro, ou agora opção de compra e até venda da operação com o parceiro, e a gente tem um parceiro que chega sabendo o que está discutindo. E não chega lá para botar a faca na garganta do corretora, que não chega lá para querer só aumentar o valor especificamente, ou chega lá só vendendo que, pô, eu tenho meritocracia, eu tenho partnership ou algo nesse estilo. Então, toda vez, e aqui tem casos que já foram assim, tem casos que hoje não são mais, mas que nos chamam, pô, a WZ queria montar o partnership, monta o partnership, a gente fala, não é o deal, né, da WZ. O deal da WZ é gerar lucratividade para o processor. É conseguir fazer com que toda essa mudança regulatória que a gente está discutindo, junto com o que está vindo com a mudança das corretoras, consigam gerar e façam com que os nossos parceiros, junto com a WZ, consigam participar desse novo cenário, talvez que seja o 4.0, que a gente vai ter nessa indústria, que é onde a gente vai ter cap table diversificado e profissionalização da indústria. Perfeito? E a gente vai ter, sim, a proximidade. Eu acho que uma coisa que o Francisco falou muito bem, que eu acho que aquela galera que tenta na tese de multiplataforma, eu acho que não tem ninguém aqui assim, né? Pelo menos eu desconheço algum que tem essa tese aqui. Aquela galera, acho que viveu um mundo utópico, ou vive um mundo utópico, né? Não só por quesito de tecnologia de mercado brasileiro, tamanho de mercado brasileiro, mas muito também por questão de parceria. Acho que falou muito bem. Banqueiro, qualquer pessoa que queira fazer um negócio com o outro, tem que ser bom para os dois lados. Não tem como você ter incentivo, ter crescimento, se você não vai fazer a parceria com quem te fornece toda a estrutura de suporte. Ou por que eu vou te fornecer tudo o que você quer e você não me fornece o que eu quero? Então, não vai acabar não acontecendo. Eu acho que essa proximidade com a corretora só vai aumentar quando a regulamentação mudar, e já está fazendo, já está acontecendo agora, né? Então, acho que é um ponto que a gente queria também reforçar, que esses deals de sociedade já estão acontecendo. Então, quem é parceiro da WZ já sabe muito bem disso, quem está aqui com a gente a gente já está auxiliando nesses deals. E aqui fica o próximo passo, né? Como é que vocês vão se posicionar quando vocês sentarem na mesa? Qual o modelo de assessoria vocês vão escolher e o que é o driver que vocês vão negociar na mesa? E aí, assim, da minha parte, acho que o Francisco já falou bastante sobre as mudanças que a gente queria discutir, as principais dúvidas. Eu queria abrir um pouquinho também para o pessoal, para ver se eles têm alguma dúvida específica, para não ficar só um bate-bola entre nós dois. Tem uma pergunta já ali com a mão levantada. Você mesmo de camiseta branca e óculos. Fiquei um pouco assustado com esse número de 80%. Eu sabia que muitos não estavam performando, mas não sabia que era tão alto assim. E, de fato, você comentou algo que eu que rodo aí o Brasil todo, visitando os escritórios, às vezes eu percebo que, de fato, alguns estão exagerando um pouco aí no custo fixo, sabe? Eu vejo, às vezes, escritórios lindos, maravilhosos e tal, que eu não vejo em gestoras de investimentos, por exemplo, que tem lá com 4, 5 bi, 6 bi, 10 bi de assets under management, né? O cara tem lá um escritóriozinho ali modesto, tranquilo e tal, né? Então, às vezes, quando você ouve falar que o camarada tem lá um custo de 150, 200, 250 mil reais por mês de custo fixo só para manter o aluguel, para manter, né? Haja margem para estar pagando tudo isso, né? Eu não sei até que ponto isso é tão importante. Talvez fosse melhor guardar esse dinheiro para usar mais no branding, usar mais em eventos junto aos investidores, aos clientes prospect e tal. Talvez ele fosse mais efetivo em questão de retorno, né? E só para, antes de levar lá para a pergunta do colega ali, a questão do AI 4.0, você levou, você parece que você estava com uma bola de cristal. A gente aqui na Baia, a gente acabou de ser aprovado pela banca avaliadora da B3, né, dentro de um programa de incentivo educacional, para desenvolver um curso, né, que vai ficar muito bacana para vocês. O lançamento dele vai ser em março, lá no auditório da B3, com o presidente da CVM, o presidente da Ancor. É um curso que vai ser certificado pelo IBMEC, vai pontuar para o PEC da Ancor, e onde a nossa principal preocupação como associação, a mensagem que a gente quer levar para vocês, é que a gente tem um papel, ou tenta buscar esse papel, de um dia vir a ser um autorregulador, a exemplo da Ambima, a exemplo da Ancor, a exemplo da APMEC, né, a exemplo de outras associações. E a gente sabe que isso é um caminho longo, é um caminho de conquistar a confiança do regulador, do mercado, para um dia a gente poder, enfim,
alcançar essa ambição toda, né? E para isso a gente está desenvolvendo esse curso que é muito voltado, né, a princípios, né? Então vai ser um curso de 30 horas, vai ser um curso longo. Vai ser dividido em 3 módulos, um módulo de princípios, onde a gente vai bater muito na questão ética, conduta profissional e a norma nova da CVM, onde a gente vai embutir lá, né? Depois a gente vai falar muito de produtos também, principalmente negociados em bolsa, mas não explicar o que é uma opção, explicar o que é um BDR, porque isso as plataformas estão cansadas de fazer lavagem cerebral e passar isso para vocês. Mas mais num foco, né, de desmistificar os produtos, né, olhando sempre o cliente, o investidor como a ponta final. Então, quais são as preocupações de risco, suitability que eu preciso ter ao indicar um determinado ativo para aquele meu cliente? E o mais interessante, que eu acho que talvez vá ajudar bastante vocês, é o terceiro módulo, que é o módulo de prática, né? Então, a gente está conversando com a BSM, a gente vem conversando com a CVM, para pegar as principais dores que o mercado tem e tentar, nesse módulo de prática, né, tentar ajudar vocês um pouco. Recebi uma notificação da BSM e da CVM, o que eu faço? Né, aquele pânico geral no escritório, esconde arquivo, deleta arquivo, faz papel, joga o papel para manda a faxineira limpar o escritório e tal, né? Então, assim, é um dos temas, né? Poxa, quais são as grandes dificuldades ou as grandes atenções que eu preciso ter com o meu escritório ao assinar um contrato com uma corretora, ou eu, assessor, assinar um contrato com o meu escritório, né? Quais são as preocupações que a gente tem que ter ali? Porque muitas vezes eu recebo ligação quase que semanal de assessor, né, que quer se desvincular ou que quer mudar de escritório e o cara é sempre dor de cabeça, porque o cara assinou sem ler, porque ele achou que foi na confiança no fio de bigode. No mercado não existe esse negócio de fio de bigode. É contrato, está lá a cláusula, está lá a cláusula. O cara vai exercer na hora da dor. Casamento você não mantém? Você jura amor, vida eterna, até a morte nos separe. E você não consegue ficar casado 10 anos, você separa. 50% dos casamentos dá em divórcio. Imagina uma sociedade ou uma multissociedade, como é o modelo de vocês, né? Então, assim, né, tem que ter atenção, tem que ter um pouco de preocupação. E, curiosamente, só para encerrar, esse curso vai se chamar AI 4.0. Porque até vai ter um prêmio agora da Citywire Brasil, aí, que é uma tentativa deles de fazer um prêmio, acho bastante válida, porque é de uma forma imparcial e independente, né? Não é a plataforma premiando, mas sim um órgão de imprensa, enfim. Talvez esse primeiro prêmio, não, assim, os critérios não sejam critérios tão assim que, né, possa causar algum tipo de crítica e tal, mas eu acho que vale a iniciativa e quem sabe para os próximos vai se aprimorando e tal, né? E eles pediram o nosso apoio, pediram para que eu escrevesse um artigo lá para o caderno especial que eles vão fazer, e vai ser também o artigo que eu já escrevi, já mandei para eles, chama-se O Caminho ao AI 4.0, que, na minha humilde opinião, muito embora há controvérsias, muito embora eu não sei a cabeça do regulador, eu não sei a cabeça de outros, o que pensam, o que não pensam, mas eu acho que vocês têm tudo para amanhã serem um gestor patrimonial. Porque a atividade fim é a assessoria de investimentos, mas se você for depender de ROA, vai acontecer isso, 80% não vai estar fechando a conta no final do ano, né? Por quê? Porque você depende de vários fatores para aquele, né? Então, se você pega o mercado 2% de juros, ok, cara, você está bombando. O mercado sobe para 400, o brasileiro é rentista, né? Se vocês lerem o raio-x do investidor, que a Ambima solta todo ano, eu estava lendo esses dias agora, relativo ao mercado até 2021, é assustador. 1/3 dos brasileiros tem algum tipo de investimento. 68% da classe A e B, quando você pergunta qual é a instituição financeira que veio para a tua cabeça, muitos não sabem responder. O cara não consegue lembrar do Bradesco e do Itaú. Corretora, só 9% lembra de uma corretora. Em compensação, 2% já aplica em criptoativo. Quer dizer, o brasileiro ainda tem aquela coisa do pulo do gato, né, de ficar rico do dia para a noite e tal, né? Então, é uma coisa curiosa como os números ali. Aí você pega esse mesmo relatório, esse mesmo raio-x do investidor e compara com o relatório de endividamento do Serasa, você fecha o mundo que vocês trabalham. E isso aí talvez ajude a vocês a fazerem essas leituras para identificar um pouco melhor assim, o modelo de negócio que vocês vão seguir. Agora, se você não tiver, de fato, uma atividade de seguros, uma atividade de câmbio, uma atividade outra em volta para tentar ter o teu cliente, não só no investimento, mas tem outros mercados que talvez te criem um colchão, né, te dê uma estabilidade maior de receita, né, você vai ficar
eletrocardiograma de sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Hora o ROA está bom, hora o ROA está ruim. O ROA está ruim, o diabinho fala, vamos fazer assim, porque aqui vai melhorar o ROA. Vamos fazer assim. Né? Então, acho que talvez seja ter um pouco essa ideia aí de estruturar um negócio com uma visão mais... Muito embora a CVM não goste que a gente fala, porque na cabeça dela a visão 360 graus é só do consultor, né? Mas eu acho que vai vir o artigo 3º agora da resolução nova, vai vir com um ponto que para mim é mais importante do que todos. Vai vir um parágrafo único dizendo que vocês vão poder fazer recomendação de ativos aos seus clientes de quem vocês estão vinculados. Então, esse daí é o primeiro passo para que a gente inicie um trabalho para que, quem sabe, daqui a 2, 3, 4 anos, a CVM não consiga ver, né, que o profissional hoje, que tem curso superior, né, que não é aquele AI 1.0, aquele AI 2.0, quem sabe esse cara não possa ter um relacionamento um pouco mais completo com seu cliente, né, e não focado só ao seu investidor. Posso? Boa pergunta, inclusive, já foi respondida agora, né, dentro dessa fala, mas o que eu tenho observado até nessas duas apresentações. E nosso negócio, né, que já foi um negócio lucrativo, eu vou falar que eu vim da época que o ROA de um CRI chegava a 8%, tá? Então, para o escritório. Então, mudou bastante. Mas o que parece é que hoje o nosso negócio passa a ser um negócio que precisa, vou colocar assim, passar o pires para as corretoras para ver qual corretora aceita que você continue trabalhando e financie a sua possibilidade de continuar trabalhando. Visto essa estimativa de que 80% dos escritórios hoje queimam caixa, queimam até 15% do caixa hoje, né? Isso daí deve continuar nos próximos 10 anos. Eu tenho 2 questionamentos que me vêm à cabeça. Primeiro, no mundo, essa dinâmica... No resto do mundo, essa dinâmica ela já mudou? Tem algum país que o Financial Advisor, o AI, como é que seja chamado, ele já consegue ser um negócio lucrativo em termos empresariais? E aí eu acho que um pouco já foi mais respondida. O AI ele passa a ser um captador de clientes, como, digamos assim, a bandeira dele é o AI, mas eu vou precisar trazer esse cliente para outros negócios para que eu passe a ter um negócio rentável, ou esse AI 4.0, digamos assim, futuramente talvez o próprio negócio de investimentos ele volte a ser rentável como foi no passado. Eu vou começar e aí depois eu passo. Acho que vamos lá. Acho que o primeiro ponto é sobre as assessorias americanas, né? Sempre tem um ponto que eu gosto de reforçar, que é comparar o mercado brasileiro com o mercado americano é muito injusto. Porque a gente não tem $1 trilhão investido no Brasil e no mercado americano a gente tem 128 trilhões. Porque quando a gente fala que a gente não tem $1 trilhão investido no Brasil, a gente está falando que Charles Schwab ou diversas outras corretoras são maior que o mercado brasileiro inteiro. Então, acho que o conceito que a gente teve errado no mercado, que é o que eu vejo até uma análise, às vezes, equivocada de algumas assessorias, que é achar o seguinte: o pessoal subiu muito o custo fixo na expectativa que esse sonho era gigantesco. Eu gosto de brincar que se a gente pegar a projeção dos 20 maiores escritórios do Brasil, dá mais do que o mercado que a gente apresentou para vocês. Então, o conceito da gente entender o que está acontecendo com o mercado é mais do que a gente tentar procurar a bala de prata de vai ser câmbio, seguro, seguro de saúde, vai ser crédito que vai salvar a rentabilidade da assessoria. Não, o que vai salvar uma assessoria é a sua capacidade de execução e de entrega, de resultado. Perfeito? Eu acho que essa responsabilidade de assumir o que você quer para o seu negócio é mais do que você procurar a bala de prata que vai aumentar a sua margem. Porque, mais uma vez, se você quer um movimento de alto crescimento, que é o que a gente vê, tá? Quando a gente começa a analisar, por exemplo, pega o histórico dos últimos anos fazendo planejamento estratégico de assessoria, a gente vê a assessoria que abre muita linha de receita, ela cresce menos do que aquela que ficou nichada, querendo crescer
naquele segmento específico ou naquela linha específica. Isso ninguém está falando que não é para abrir outras linhas. Não, é só quesito de foco, quesito de investimento, quesito de asset light. A velocidade de uma assessoria depende do foco dos seus fundadores. Então, a partir desse momento que você consegue caminhar para o que você está falando. Então, primeiro, mercado americano tem mais margem, sim. O mercado, como o próprio Francisco falou, o mercado de AI lá, ele tem menos margem que o mercado de wealth, mas é outro mercado, certo? Mas o que tem que ser entendido é que a gente não pode comparar uma coisa com a outra porque são mundos completamente diferentes. E na verdade, acho que o grande gap aqui no mercado brasileiro foi a festa do Oba-Oba. Foi colocado basicamente 6 a 7 bi no mercado nos últimos 12 a 15 meses por parte das corretoras. Como a gente colocou, 50% desse dinheiro foi distribuído, 25% desse dinheiro foi colocado em CAPEX, ou seja, custo de pessoas, estrutura física e por aí vai, que fez com que a gente chegasse no cenário que a gente está tendo, que é a maior parte das assessorias do Brasil hoje tem margem operacional negativa. Então, como é que a gente consegue ajustar isso? Com responsabilidade. Responsabilidade fiscal. É o que a gente está discutindo hoje politicamente. A gente deveria trazer isso sobre o P&L da assessoria. Para a corretora, ela continua lucrativa. Então, acho que esse é o maior comunicado, sabe? Mas, mais uma vez, se eu fosse agora daí falar, pô, e outros produtos, vale a pena ou não vale? Vale, eu tenho operações aqui que fazem outros produtos muito bem feitos, entendeu? Tem gente que faz, vou dar exemplo, tá? Câmbio e seguro são as coisas que mais acabam dando certo hoje quando a gente vê em massa, né, estatisticamente. Mas tem gente que faz crédito de energia, tem gente... Cara, a gente já viu de tudo, tá? Agora que a gente está rodando mesmo o país, fazendo vários eventos, a gente já viu até assessoria que faz negociação de milhas para os clientes, sabe? Cara, são coisas fora do comum, mas tem gente que faz. Cara, essa é a assessoria que vai ter alto crescimento? Eu acredito que não. Óbvio que tem casos à parte? Tem os outliers, mas não é o caso, entendeu? Então, eu acho que, mais uma vez, é você conseguir entender para onde você vai, onde que você vai caminhar, qual que é o seu nicho, onde você tem vantagem competitiva e onde você consegue entregar resultado. Francisco, fica à vontade mesmo. E o mercado americano, como você comentou, ele é um pouco mais maduro que o nosso também, né? O investidor americano é um pouco mais maduro, né? Então, lá ele está mais afeito a assumir mais risco do que o brasileiro. O brasileiro é rentista, sempre foi. O brasileiro gosta de imóvel, de tijolo, né? E gosta de juros real, ponto. Né? Esse boom recente aí de 5 milhões de CPFs na Bolsa, 3 milhões e 800 CPFs únicos na Bolsa e tal, ocorreu muito em paralelo com o crescimento do mercado de assessoria, mas também por uma política econômica que baixou os juros a 2%. Né? Mas se você pega o ticket médio que esses CPFs todos geraram, é muito baixo. E se você pegar também o que aconteceu depois que os juros voltou aí para a casa dos 14, né, o camarada fugiu do risco. Então é uma questão cultural também. Né? Então, mais uma vez, a importância da educação financeira. Mais uma vez, a importância do cara ter uma visão de longo prazo. Mais uma vez, o cara saber o porquê que ele quer investir a sobra de recurso dele. Quando você pega o raio-x lá do investidor da Ambima, você fica assustado. O camarada quer investir para comprar carro. O camarada quer investir porque ele quer trocar de casa ou comprar a primeira casa própria. Quer dizer, uma parcela muito pequena do investidor brasileiro, isso eu estou falando de classe A, B, classe C, classe D. Estou falando de todas as classes sociais. Né? Uma parcela muito pequena pensa em investir por conta de uma preocupação com a aposentadoria, por exemplo. Camarada, se você pegar, então, segmentar mulher e homem, é a coisa mais engraçada. Né? A prioridade da mulher, por exemplo, é viajar. Ela quer investir, guardar dinheiro porque ela está pensando em viajar. Boa. Né? Então... Queria abrir aqui, putz, tem várias perguntas, mas lá atrás o pessoal eu abri mão. Vou começar de trás, tá? Pela B-side lá, pode começar. Eu queria perguntar assim, se tanto do ponto de vista regulatório, que vocês têm visto, quanto do ponto de vista estratégico, se existe assim uma tendência aos poucos, pelo menos nas operações que estão mais focadas em private, delas abrirem suas próprias gestoras, né? E se vocês acham assim que
isso, de certa forma, torna um pouco mais viável, né? Dada a estatística que você está falando, de mais de 80% hoje, né, a conta não fecha no final do mês, porque realmente, assim, né, depois de trabalhar aí mais de 15 anos em private, tendo para esse mercado faz 2 anos, eu começo a chegar a essa conclusão, né, que é muito difícil, todo mês, você encontrar algum produto que tenha um fit do seu cliente, porque no final do mês a conta está lá para você pagar, né? O aluguel do prédio que você montou seu escritório, enfim. E eu começo a entender que, assim, as coisas, infelizmente, elas não conversam na mesma velocidade. Então eu queria saber de vocês se vocês concordam, não concordam, se vocês acham que talvez o caminho seja por aí. Sobre a segmentação private, eu acho que ela tem um detalhe específico, né? Acho que você tem muita experiência nesse segmento, eu auxiliei a estruturação do business lá na XP, logo que o Patrick fundou, mas eu peguei logo em seguida. Acho que o importante de entender é que, sim, acho que o modelo de gestora para um cliente private, ele é obrigatório, porque senão você vai atender um cliente private como você atende um cliente alta renda, e a consequência vai ser o churn dessa sua base de cliente private. Você não necessariamente precisa incorporar essa gestora para atender um cliente private. Eu acho que, por exemplo, análises que a gente vê às vezes errada de algum escritório, que é tipo, eu preciso criar uma gestora para começar a atender o cliente private. Não, a corretora já te fornece a XP Advisory, por exemplo, que agora foi para baixo da XP Asset, mas que é uma gestora que faz fundo exclusivo, carteira administrada, e fornece todo o produto necessário para que você consiga atender o cliente private. O BTG tem a área de wealth também para conseguir fazer isso. Então, a necessidade de você atender o cliente private de uma forma diferente existe e tem que ser feita. Se o business de gerar uma gestora é rentável ou não, a paralelo ao agente autônomo, tem um detalhe, né? Eu acho que se a gente olha, por exemplo, quem conseguiu fazer isso com sucesso no mercado foi quem conseguiu fazer com que a gestora andasse com as próprias pernas. Porque para você criar uma gestora, a gente sabe que o diferencial é o gestor, é a pessoa que está ali no dia a dia. E essa pessoa é cara no mercado. Pô, você vai botar um cara para fazer um FOF, ou uma pessoa para fazer a gestão do dia a dia da tua operação, pô, com quem que você vai competir? Pô, lá no Credit Suisse você tem o antigo gestor da XP, que é o Luciano Tello. Lá na XP Asset você tem diversos caras de renome. No BTG você tem diversos caras de renome. Então você vai montar uma gestora para competir com eles? Você vai ter tecnologia, relatório, research, tudo para competir com esses caras? Além disso, tem todo o custo desse negócio começar a performar dentro do teu negócio. Então, assim, eu acho que às vezes a decisão ela parte com um princípio de cross-sell, que muitas vezes acaba não se convertendo. Então, a partir do momento que você criar essa gestora e ela andar com as próprias pernas, sucesso. Se você conseguir pensar que esse é o deal, sucesso. Se o maior erro que a gente viu foi pensar em cross-sell. A maior parte, se não 90% até 100% dos casos dos negócios que foram criados pensando em cross-sell não deram certo, porque ou atingiram um mínimo viável, que o mínimo viável não é viável, né? A gente sabe que o mínimo viável, parar no break-even não é bom. O negócio tem que ter margem, mais uma vez. Então, muitas vezes o negócio é pensado em margem, pensado às vezes mais em ego e divulgação de marketing do que realmente em resultado financeiro que isso vai gerar ao longo do tempo. E aí acaba ficando aquele negócio moroso, custo de pessoas. E às vezes a gente vê, por exemplo, começa, né? Mas por que escritório até G5 hoje não tem lucro operacional? Um dos cases é esse custo de pessoas. Você cria outras estruturas que, no momento que é para estar dando lucro, você, mais uma vez, vai lá e incha de novo a sua estrutura e não consegue rentabilizar o seu deal como um todo. Então, eu acho que é o mesmo cuidado, sabe? É o cuidado de pessoas. Se você vai trazer uma pessoa, vai criar um novo business dentro do seu negócio, esse business, no primeiro momento, ele tem que rodar sozinho. Aí, depois que ele se provar sozinho internamente, ele vai conseguir gerar cross-sell. Então, mais uma vez, assim, para o private, que é o caso que você comentou, você tem que sim ter uma gestora, mas não precisa fundar, você pode fazer uma parceria com a corretora. E aí a Asset Light, né? É o grande tesão de você ter um agente autônomo e conseguir trabalhar esse cliente de uma outra forma. Eu tento concordar com o Felipe também.
De fato, há essa tendência, você vê muitos escritórios com perfil private montando a sua gestora, tendo a sua gestora, alguns com o intuito de poder ter uma carteira administrada, por exemplo, né? Pode ser um veículo interessante, né? Outros para que não tenha que viver de repasse de quem ele está vinculado hoje, então ele acaba montando a estrutura dele, mas sem dúvida não é também um business fácil e não é um business barato. Então, assim, eu lembro em 2008, fevereiro de 2007, quando eu saí lá do HSBC, eu era diretor comercial do Asset Management do HSBC, né? Foi um movimento lá que logo na sequência Lehman Brothers e tal, e o mercado deu aquela implodida, enfim, e aí o mercado aproveita também para se enxugar, né? Então todo mundo 40 a mais aproveitou, os banqueiros aproveitaram para mandar para fora do mercado e reciclar com a galera nova que estava vindo. Foi uma enxurrada, né, de gestoras independentes que surgiram, né? Até o fato da 497, da resolução 16, permitir, né, que você não tenha exclusividade em fundos de investimentos, foi lobby da Anbima naquela época, porque era tanta gente nova montando gestora que ela falou, pô, meu amigo, se ficar preso num cara, vai quebrar o mercado, aqui vai todo mundo se estrepar. Então deixa essa galera solta, podendo operar de qualquer lado para tentar dar uma impulsionada. Agora, se você entrar no ranking de gestora de recursos que a Anbima todo mês solta e puxar a base lá de trás, você vai ficar surpreso, né, com a quantidade de gestoras que surgiram e desapareceram, surgiram e desapareceram, surgiram e desapareceram. E a gente está falando, cara, de profissionais de renome, profissionais que, de fato, construíram a carreira na gestão de recursos, não na prospecção de clientes, né? O AI, eu entendo que ele, quando pré-requisito básico do sucesso é que ele tenha um mínimo de skill comercial, né? Que seja um cara de relacionamento, né? Se ele é um AI introvertido que não gosta de se relacionar, dificilmente vai ter sucesso. Já um gestor, não. O gestor ele pode se dar o luxo de ser introvertido e não se relacionar, porque a expertise dele é outra, né? Agora, muitos sentiram essa dificuldade quando partiram para a independência, né? O camarada tinha lá, enfim, aquele meia dúzia de clientes que confiavam nele, tinha lá a reserva dele, lá do fundo de garantia dos bônus que ele amealhou lá, os 20, 30 anos de experiência no mercado que ele teve, né? Chegou num determinado patamar, constituiu um fundo. Para você constituir um fundo da CVM não é barato, é caro, né? Montou o fundo, mas o cara não conseguiu pegar tração, né? E até hoje a gente vê isso, né? A gente vê a quantidade de gestora que procura a BAE para tentar se aproximar da BAE, porque acha que, né? E o cara fala, mas eu já consegui entrar na plataforma. Ele acha que a plataforma vai vender o fundo dele sozinho, né? Não vende. Se o gestor não estiver aqui com vocês, olho no olho, e vocês não conhecerem, não saberem quem é, não terem confiança nele, vocês não vão vender. Pode estar na plataforma de vocês, vocês vão passar batidos, vocês vão estar preocupados com aquela meia dúzia que vocês conhecem, que vocês têm mais confiança. Então, assim, tem gente que vai se dar bem? Não tem a menor dúvida que vai, mas eu não sei se é uma regra geral. Acho que vai muito de caso a caso, vai muito do perfil de cada um, vai muito do DNA de cada um. Eu falo a mesma coisa para essa turma do G5, que é amiga nossa e tal, né, que está virando DTVM. Eu entendo o cara virar DTVM por falta de opção, porque está no lucro real. Agora, assim, são poucos os casos de gente que está virando DTVM Light corretora, né, que eu tenha convicção de que o cara tem um DNA para saber o que é ser dono de uma corretora, né? Principalmente tendo um sócio, né, com 49% das ações, que é um banqueiro, né? Primeiro aporte de capital no investimento que você tenha que fazer para cumprir uma obrigação do Banco Central, você quebra. O banqueiro entra fazendo o aporte, você não acompanha, você perdeu o teu negócio. Deixa eu te fazer. Você tinha até as 4, tem mais um tempinho para mais uma pergunta? Como é que tá? Vamos nas perguntas. Até desculpa também o mau jeito. Eu cheguei correndo, vou embora correndo, que eu preciso ir para Campinas agora, que eu tenho um evento à noite em Campinas. Bora lá, Meira. Levanta aí, tu é alto. Fala aí para nós. A pergunta, todo mundo falou aqui da sociedade, né, das corretoras serem sócios, dos assessores e tudo mais, mas com relação aos 80% dos escritórios que estariam hoje com déficit, né, financeiro, se a corretora entra como sócio, uma sócia, né, desse assessor, e lá na frente extingue essa parte de financiar o escritório, de realmente colocar dinheiro no mercado, você acha que esse mercado tem continuidade ou não? Você vai ter uma consolidação ali na frente ou a própria corretora vai acabar
colocando esses escritórios menores ou que não conseguem se pagar para dentro da própria instituição? Boa, ótima pergunta. O que é legal entender nisso, né? Não é extinguir. Eu acho que nenhuma corretora seria maluca, ou se for, vai ser louca, né? Acho que estaria dando um tiro no pé de começar a extinguir escritório ou a tirar escritório, sabe? Às vezes, as teorias da conspiração é normal no grupo de WhatsApp de agente autônomo, né? Tipo, pô, a corretora lançou o XP Anywhere ou o BTG Advice, porque quer matar o agente autônomo. Não, a gente falou, cara, é um perfil de profissional diferente, é um negócio diferente. XP Anywhere não é para matar agente autônomo, BTG Advisor não é para matar o business de agente autônomo, são só vertentes diferentes de negócio. Eu acho que o quesito da corretora entrar como sócio de um escritório, melhorar a rentabilidade, é para tornar a operação autossustentável. O que a gente quer falar é o seguinte: a festa da política fiscal ali não vai continuar para o resto da vida. Se continuar, o dinheiro vai sair de algum outro lugar, seja de spread de produto ou de alguma outra vertente que a corretora vai arranjar para fazer com que o PNL dela seja positivo, porque ela, diferente dos escritórios, tem que divulgar o resultado trimestralmente. Então, o que acontece é que ela tem que, ao longo dos próximos anos, incentivar com que a sua indústria, ou que o PNL das suas assessorias se transforme num PNL positivo ao ponto de ser autossustentável. Então, a forma de crescer hoje os escritórios, como é que é? É incentivando, injetando liquidez. Como é que em determinado momento, ou em que determinado momento, essa indústria gera lucro suficiente para gerar alto crescimento? Isso só vai acontecer e ela só vai assumir essa estrutura, ou ela só vai conseguir incentivar essa estrutura a partir do momento que ela se tornar sócia, certo? Porque a gente sabe muito bem hoje o que aconteceu. O dinheiro foi colocado, não tem um alinhamento de interesse, porque não tem sociedade, eu coloquei um dinheiro, se vira. Agora se vira para dar resultado. Te dei o dinheiro, se vira aí, vai crescer. Se tu não gerar o resultado, depois a gente vê como é que vai acontecer. A gente entende que isso não é sustentável. Isso está sendo um modelo meio que parasitismo ali, né? Um pegou um dinheiro, o outro ali está, querendo ou não, ajudando o outro, mas não tem um mútuo alinhamento de interesse. O próximo passo é o alinhamento de interesse. Esse alinhamento de interesse vai ter como resultado, querendo ou não, um aumento de rentabilidade do escritório e uma autossuficiência. Só que isso só vai acontecer para quem conseguir realmente se posicionar para isso. Se você não tiver todo mundo ainda no oba-oba, cara, a corretora com certeza vai escolher alguns players e aí sim, esses players vão ser capazes de conseguir fazer esse movimento. Então, eu acho que todos que estão aqui nessa sala têm essa capacidade de conseguir se posicionar dessa maneira. Só precisa entender qual que é o modelo que quer. Não precisa ser um modelo de 20 bi, de 100 bi, mas você pode ser um modelo de 1, 2 bi. Hoje, já até estava falando antes, 1 bi hoje por exemplo, na XP é abaixo da média, né, de escritório. Então, um bi já não é aquela operação gigantesca mais. Então, o importante de entender isso mas não é ruim ser uma operação de 1 bi. Não é ruim ser uma operação de 2 bi. Desde que você saiba o que você esteja fazendo. Então, acho que se você entender isso, tem tudo para alavancar e ninguém vai ser extinto, ninguém vai morrer, nada nesse estilo. Acho que só tende a crescer e aí participar desse mercado de 2 tri, ter liquidez na pessoa física, ter liquidez na PJ e ter um modelo sustentável, né? Eu acho que grande parte que está aqui quer ver a sua assessoria daqui a 30, 40 anos na região, referência, investimentos, tendo uma liquidez na pessoa física e tendo esse negócio rodando no dia a dia. Quais são os valores hoje das negociações que você colocou aí na tela? Adiantamento das corretoras nas compras de opções e lucros. O que está acontecendo, o que já aconteceu, a gente não fica sabendo, né? Bom, isso foi o que eu comecei lá. Assim, eu gosto sempre de abrir a apresentação falando sobre o conceito de partnership e sobre os modelos. Bom, mais uma vez, quais são os valores da negociação? Pô, você é uma operação corporativa? Você vai ter uma negociação completamente diferente de uma operação de dividendos, de uma operação no modelo inicial. Entendeu? Se você chegar na frente da corretora sem saber negociar e sem saber falar os valores numa região onde a corretora já tem grande market share, a negociação vai ser completamente diferente. Certo? Se você chegar lá com um plano, mais uma vez, igual do que ela já viu em outros, provavelmente o seu múltiplo vai ser diferente. Então, não tem uma regra de prateleira. Essa é uma pergunta que eu vou responder 1 milhão de vezes, que eu acho que todo mundo vai sempre fazer, mas assim como
para uma assessoria não tem um valor específico, não tem um valor para a corretora pagar. Por exemplo, vamos falar, eu não vou como uma corretora, se eu estou te comprando numa região, eu tenho 80%, mais uma vez eu dei esse exemplo hoje, de 80% de market share nessa região, eu vou comprar mais 5%? Cara, pouco importa, entendeu? Agora, se é o contrário, se eu tenho 5% de market share e vou comprar para ir para 80%, eu posso pagar um prêmio maior. Se eu vou entrar numa operação que é nichada, que sabe fazer um negócio bem feito, que tem uma linha de PJ muito bem feita e que é focado em PJ, e aí ninguém está incentivando aí para PJ. Só que se você sabe o que você está fazendo, se você é private, se você é alta renda, se você sabe crescer nesse segmento ou nesse bairro específico, você tem o seu diferencial e saiba apresentar isso. Entendeu? Não existe valor, tirem isso da cabeça, tirem esse negócio de um múltiplo da minha assessoria X, exemplo, a EQI vendeu a 20 a 30 vezes o múltiplo do lucro líquido, então eu estou valendo igual a EQI. Caramba, você executou igual a EQI, você criou o modelo que nem a EQI criou, você tem a máquina de vendas, a máquina de SDR, tudo que eles fizeram. Exemplo, quanto que Monte Bravo, Blue 3, todos os outros escritórios que viraram DTMF fechado, foi uma situação de mercado completamente diferente. Não só de mercado macroeconomicamente falando, mundialmente falando, mas também de concorrências entre corretoras. Então, se você vai sentar sozinho, se você não vai sentar sozinho, como é que vai variar esse teu preço? Depende de diversas variáveis, desde sentar na mesa até quem está comprando. Perfeito? Então, assim, essa resposta não existe de prateleira. E eu posso ter quase certeza que as corretoras sabem que pagaram mais do que valia. Para os 5, eles já declararam que sim, né? E as junções dos escritórios, essas fusões de escritórios, para se fortalecer e chegar mais, como você falou, 1 bi, 2 bi, sei lá, que vinha um movimento forte e foi destacado. Eu acho que tem alguns movimentos de fusão, né? Até depois para a gente abrir para outros. Acho que assim, lá atrás a gente viu um movimento de fusão em escritórios se juntando para ficar maior, para conseguir ter uma moeda de negociação melhor com as corretoras, né? Então, tem 2 escritórios de 1 bi aqui ou de 500 milhões, vamos se juntar porque a gente consegue colocar uma faca maior na garganta da corretora. Claramente era isso, não era necessidade, porque na época ninguém tinha... Não era tanto prejuízo, a gente não estava numa situação tão ruim das assessorias em relação à queima de caixa, perfeito. Mas agora a gente já está vendo um movimento, por exemplo, de absorção de escritório, né? Que fusão, a gente teve poucos casos de fusão, né, nesse mercado, mas muito de incorporação, que é o caso de escritório que subiu o custo fixo, naquele sonho grande, tudo que a gente discutiu aqui hoje, mas começou a perder a equipe. Então começou a tomar porrada. Então saiu a filial, saiu uma equipe de sócio maduro, e aí aquele custo fixo que é 60% passou para 120%, passou para 100%, e aí o dinheiro já tinha sido distribuído, esse dinheiro que já tinha sido distribuído para os sócios já tinha sido gasto, e não tinha mais como fazer para voltar atrás. Então acabava entrando numa incorporação. Então as últimas fusões que a gente observou no mercado foi muito nessa linha. Escritório que entrou num looping ruim. Perfeito? Agora, existem sim, e vão acontecer sim, fusões por sinergia, né? Então, fusões por sinergia com o objetivo de quê? De diluir custo fixo, de melhorar a produtividade da empresa, mas a gente tem que sentar na mesa e olhar cada caso. Então, acho que não tem uma resposta. E esse tipo de fusão, ou incorporação, ou fusão, é o que é o saudável, né? Agora, para isso, de novo, na minha avaliação, acho que é importante ter complementariedade, né? Então, se você é muito bom num determinado tipo de negócio e aquele outro escritório é muito bom em outro tipo de negócio que você, por exemplo, não é, e se você tem empatia, se culturalmente vocês falam a mesma linguagem, se vocês têm mais ou menos o mesmo objetivo de médio e longo prazo, a chance de dar certo talvez seja maior, né? Muitas vezes a gente olha quando o camarada vai só por conta do AUC, eu vou sair de 1 para ir para 2, a chance de dar errado é enorme. É que nem casar por dinheiro, né? É que nem casar com uma mulher ou o contrário por dinheiro. Exatamente, a chance de dar errado é gigantesca. Exatamente. Né? Agora, não, o camarada tem uma estrutura de equities que é fantástica, que eu não tenho aqui e eu preciso montar. Então, já tem um valor ali agregado para ter um negócio que vale a pena, de repente, sentar e ver se faz sentido ou não. E, mais uma vez, informação, né? Sabe o que é engraçado? A gente faz muita conversa de M&A. Quando a gente assume o middle office, a gente assume a área de M&A do escritório, então, consequentemente, a gente assume a área de viabilidade econômica, de análise, então a gente assume toda essa estrutura do escritório.
E toda vez que a gente vai conversar com o escritório, às vezes que está sendo incorporado, ou tá achando que o preço está lá em cima, ou quer governança, sabe? Pô, eu fico imaginando hoje um escritório grande incorporando 5 escritórios. A governança que a gente deveria criar para o que todo mundo quer, por exemplo, todo mundo quer cadeira no conselho, todo mundo quer participar de todas as decisões. Pô, mais uma vez, você tem que entender em que movimento você está. Você não precisa estar no movimento de consolidação. O movimento de consolidação não é para todo mundo. O movimento de consolidação não é para todos que querem fazer e nem todo mundo que acha que quer fazer realmente quer fazer um movimento de consolidação. Às vezes você pode passar como um movimento de ser incorporado. Você tem que entender, pô, mas se eu vou ser incorporado, qual que é a área que eu vou ser incorporado? Qual que é a região? Qual que é a governança? Qual que é a autonomia que eu vou ter aqui? Entendeu? Então, acho que a gente, às vezes, vai voltar naquela tríade que eu falei, né? De formação, informação e desinformação, né? Então, se a gente conseguir gerenciar isso melhor, é mais fácil com que esse mercado funcione melhor, né? Porque, com certeza, alguma coisa vai ter que ser feita para que essa sustentabilidade do setor melhore. Mas para a gente abrir, pode falar que está já levantado há um bom tempo. É uma dúvida. Você abriu a palestra, né, falando que você estava numa audiência, né, um problema aí, né, que deve ter sido trabalhista. Então, minha dúvida né, você está vendo muitos casos, está acontecendo processos trabalhistas de assessor em relação a escritórios, né, se você está sabendo disso, se está tendo ou não, se está tendo abusos, porque hoje nós estamos tendo operações, né, com 60, 70 assessores, com 0,0001. Isso aí muitas vezes pode estar gerando um problema, né? A ABAI está se preocupando com isso, o regulador já está se preocupando com relação a alguns abusos que podem estar acontecendo. E se você tem algumas dicas para evitar, se estiverem acontecendo aí processos trabalhistas. Assessorias. Acontece, mas eu acho que é um percentual muito pouco, tá? Não é um percentual assim absurdo. E eu diria, os que chegam no final, então esse percentual é menor ainda. Eu diria coisa de 2%, 3%. Né? E coisas que vêm lá de trás e que não necessariamente são processos que envolvam os principais players de hoje. Então, tem alguns casos que estão tramitando lá no STJ, lá em cima e tal, não sei o quê, mas você vai ver são de corretores que não estão nesse mercado como vocês estão, né? É um outro tipo de coisa. Agora, escritórios com abuso, infelizmente, eu acredito que deve existir, né? Eu não posso afirmar porque eu não vivo o dia a dia dos escritórios. Então, assim, quando eu vou visitar, né, sempre me oferecem um cafezinho, sempre sento numa sala bonita e sempre o papo é cordial, né? O camarada não vai me abrir, né, como é feita a gestão dele. Então, muitas vezes a gente fica sabendo pela conversa de orelha de um, de outro e tal, de algumas situações, de alguns escritórios em determinadas regiões, quando eles querem entrar, que acabam tomando alguns profissionais de mercado enfim, que não estão tão familiarizados como um assessor deveria agir, né? Muitas vezes o camarada vem de banco, né, com outros procedimentos, com outras regras e tal, e o cara quer instituir ali horário para chegar, horário para sair, meta para bater. Muitas vezes a gente vê também que as corretoras também impõem isso aos escritórios, nesses contratos, e o escritório acaba repassando isso em cadeia para baixo, né? Agora, eu entendo que o mercado ele vai filtrando naturalmente, né? Então, assim, o camarada que está fazendo isso, uma hora ele vai parar de fazer, ele vai acabar parando de fazer. Uma coisa que me preocupa, né, na nova resolução, que é outro ponto também, exemplo do poder recomendar, que também é muito pouco debatido, não é que lá vai permitir que os escritórios passem a contratar CLT, assessores. Uma coisa era o que previa o ofício 4, ok, o escritório pode ter pessoas CLT para trabalhar na área de marketing, para trabalhar na área de tecnologia, né, em algumas áreas que não são áreas fim, né? Agora, se de fato, eu até comentei isso outro dia também com a CVM, eu falei, olha, eu tenho a impressão que isso aqui deve ser um adendozinho ali da Ambima por conta de Santander, por conta de Itaú, que estão contratando a galera CLT. Agora, se você for permitir escritório, né, normal contratar CLT,
eu acho que vai ser um tiro no pé esse troço, né? Porque a gente, por acaso, quando foi convidado a prestar esses esclarecimentos lá na Procuradoria do Trabalho, além da gente estar muito bem fundamentado juridicamente, quando a gente foi lá conversar, a gente não foi depor, a gente foi convidado a ir lá prestar esclarecimentos de um processo que estava ocorrendo. Foi até a CVM que pediu para que a Procuradoria nos convidasse para ir lá, né? Então, além da gente estar muito bem embasado juridicamente, a gente deu sorte que o Procurador de Trabalho aqui de São Paulo, né, depois de 3 horas de conversa com ele confessou para a gente, puxa, ainda bem que estou bem tranquilo de ouvir isso tudo de vocês, porque, puxa, eu sou atendido por um assessor amigo meu desde pequeno, né? E, coincidentemente, né, eu sou muito cara de pau, perguntei, puxa, doutor, o senhor se importa de dizer que escritório que é? Ah, é o BRA, lá do Rio de Janeiro. Eu falei, pô, é sócio fundador da Baia. Conheço o Ilan, inclusive eu estou indo terça-feira lá gravar um podcast no escritório dele. Aí ele falou, sério? Você tem um convite para me mandar que eu quero ir lá assistir? Né? Então, assim, a gente deu sorte. Agora, não significa que um processo que vai tramitar em outra região do país, em outra instância, pegue um procurador tão esclarecido quanto a gente pegou aqui em São Paulo. Né? Então, uma hora, se esse troço começa a pipocar... E eu vejo alguns escritórios de contabilidade também, né? Eu já fiquei sabendo de escritórios de contabilidade que atendem escritórios começando a colocar minhoca na cabeça do gestor. Você tem que pôr todo mundo CLT, porque esse troço não sei o quê, pé. Quer dizer, contador não é advogado, né? Então, gente, calma. Muita calma nessa hora, né? Nesse ponto, até um complemento. Eu não quero dar spoiler, porque tem muita coisa que o Vitor vai falar também depois, no final. Mas acho que desse cuidado de você ter... desse cuidado de ter uma cota, acho que o que mais hoje está tendo risco jurídico é de você não conseguir caracterizar não compete, não solicite todas as outras regras que vocês assinaram dentro dos acordos de sócio, que é o que mais não está parando de pé. A gente dificilmente está vendo caracterização de CLT, processo trabalhista, ou como o Francisco falou, esses são casos que ainda não aparecem e que é muito difícil de caracterizar dentro desse setor. Até porque, normalmente, esse profissional, o bom mesmo, quer fazer um outro movimento. O caso da parte da contabilidade, erros que a gente vê nisso é, por exemplo, de não pagamento de prolabore. É isso. Vou dar exemplo. Cara, é normal a gente pegar, e o Vitor vai falar isso, mas é normal a gente fazer financeiro de escritório fantasma. Escritório fantasma é escritório que não paga nada de prolabore. Tudo de dividendos. Isso é uma empresa fantasma, né? Não tem quem é que trabalha nessa empresa. Pô, você paga milhões de dividendos e não paga nada em prolabore? Quem é que executa esse negócio? Qual que é o risco que vocês têm fiscal aqui? Então, mais uma vez, a gente falou muito aqui macro, mas pô, quando a gente vai falar de sócio capitalista, investimento de corretora, riscos, risco para o setor, risco societário, risco financeiro, risco tributário, putz, e agora? Você não paga R$1 de prolabore, paga tudo em dividendos. Você sabe o quanto que é de passivo isso para a empresa? Vamos falar o seguinte, se a Receita para e olha um escritório e olha isso sobre a perspectiva da indústria inteira, isso é red flag verdadeiro para dentro dos escritórios. Perfeito? Então, isso não vai ser cobrado do assessor. Então, pô, tem vários outros riscos que são maiores do que esse risco trabalhista na nossa visão. Tá? E o curioso é que é um modelo muito semelhante ao modelo dos escritórios de advocacia, né? Então, os escritórios de advocacia também têm essa mesma preocupação. E tempos atrás aí parece que houve também um movimento do Ministério do Trabalho e atrás de alguns escritórios aí renomados, Pinheiro Neto, Matos Filho e tal, também questionando alguns pontos e alguns deles mudaram, passando a pagar prolabore para alguns deles aí. Né? Boa. Agora, o que sustenta hoje é que hoje você obrigatoriamente é uma forma simples, uma forma jurídica simples, aonde o assessor tem que ser seu sócio. Então, o cara não está dando a cota 001 porque ele quer. Ele está dando porque ele é obrigado. Não tem outra forma. Pessoal, agora a gente já passou um pouquinho do tempo aqui até do Francisco. A gente tinha combinado até as 4, já é 4h23. A gente tem outros mais 2 painéis aqui. Fazer o seguinte, são 4h23.
7 minutinhos aí para todo mundo ir no banheiro rapidinho e a gente já voltar. O próximo painel é discussão sobre as negociações que estão acontecendo com a corretora, tá? O que a gente está vendo de entrada nos bancos, e aí vai vir um Patrick aqui da Vex para a gente bater um bate-papo com vocês. E eu queria agradecer Obrigado, a AWZ, ao Patrick, ao Felipe por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Se eu não tive todas as respostas, eu procurei pelo menos me esmerar para dar algumas delas, ou para tentar pelo menos dar uma trilha do que pode vir a acontecer. Para quem não conhece a BAE, cara, puxa, venham me procurar depois com calma. Eu acho que o movimento associativo é muito importante, cara, para uma categoria como a de vocês, que não para de crescer. A gente precisa de vocês junto com a gente para aumentar a representatividade, para que vocês tragam insights para a gente do que é importante a gente estar se atentando, olhando, né? Muitas vezes ninguém me pergunta lá, me procura, mas o meu contrato do non-compete, que ele comentou e tal. Eu falo, escuta, o contrato é um particular, é você e ele, é você e a plataforma. Quando você assinou, você não procurou a associação para que ela te desse uma assessoria jurídica, se aquilo que você estava assinando estava correto ou não. Então, assim, alguns pontos, infelizmente, a associação ela não tem poder para atuar, mas em muitos outros ela tem, né? Então, estão todos convidados aí, meu telefone, meu WhatsApp está à disposição, eu converso com todo mundo, eu falo com todo mundo e são todos muito bem-vindos aqui à BAE. Obrigado, viu? Obrigado, Francisco.